No Saber Direito desta semana, o professor Erival Oliveira traz um curso sobre atualidades do direito constitucional e dos direitos humanos. Integram os temas das aulas a incorporação e natureza dos tratados internacionais, o incidente de deslocamento de competência e os remédios constitucionais. A aula 3 é agora. Olá pessoal, estamos gravando para o Saber Direito, programa TV Justiça que vai te ajudar a aumentar seus conhecimentos, hein? Meu nome é Erival da Silva Oliveira, professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos para a OAB, para concursos, coordenador da segunda fase constitucional da MASP para admissão da OAB e professor pós-graduação. Estamos juntos? Terceiro encontro bacana sobre remédios constitucionais ou garantias constitucionais. Anota no caderninho, hein? Remédios constitucionais ou garantias constitucionais. O que é esse trem, professor? Anota aí, por favor. São meios jurídicos para proteger direitos. São meios jurídicos para proteger direitos, previstos na Constituição, inclusive. Meios jurídicos para proteger direitos previstos na Constituição. Nós vamos ver todos os remédios constitucionais. E aqui a dica para você que é professor, colega, estudante, operador de direito, para você ler o artigo 5º da nossa Constituição. Lá no artigo 5º estão grande parte dos remédios constitucionais. Nós vamos começar essa nossa odisseia em relação aos remédios com o início. Primeiro vai ser o direito de petição. Artigo 5º e inciso 34, a linha A da Constituição. Anota no caderninho de vocês aí. Primeiro remédio, direito de petição. Anotou? O que é isso, professor? É o direito de você informar, levar a conhecimento do Estado que existe uma ilegalidade ou abuso. Vou repetir. Direito de você informar, levar a conhecimento do Estado que existe uma ilegalidade ou abuso. Estamos juntos? Eu falei artigo 5º e inciso 34. 3x, pauzinho V, a linha A da nossa Constituição. Vou pegar o meu vademécum aqui. Eu gosto de papel, velho, desgraça, gosto de papel, né? Artigo 5º e inciso 34. Diz assim. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. A linha A. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Esse é o texto da nossa Constituição. No artigo 5º, inciso 34, a linha A. Professor, eu tô safo, hein? Eu sou ligeiro. Eu já usei anteriormente aquela sua dica de olhar na Constituição Federal comentada pelo STF. Tem de graça na internet. Vai no Google, por exemplo, ou qualquer outro site de busca e coloca lá, CF comentada pelo STF. E você vai olhar o que o Supremo Tribunal Federal já decidiu em relação ao artigo 5º e 34, a linha A. O que eu gostaria agora, checa no caderno. Direito de petição. Você levar a conhecimento do Estado, você informar o Estado que existe uma ilegalidade ou abuso. Estamos juntos? Primeira dica com relação ao direito de petição. Não tem formalismos. Ou seja, não precisa de advogado. Você pode realizar o seu direito de petição através de uma ligação telefônica. Você ligar para a ouvidoria de um órgão público, para a ouvidoria, para a corregedoria de órgão público, para a polícia. Você informar o Estado que existe uma ilegalidade ou abuso. Ligação telefônica, enviar um e-mail, comparecer pessoalmente. O professor gosta de comparecer pessoalmente. Você vai comparecer pessoalmente e vai reduzir a termo lá uma denúncia contra alguém, uma notícia crime. Opa! Então, não tem formalismos, não precisa de advogado, pode ser feito através de uma ligação telefônica, um e-mail, comparecimento pessoal, fazer uma carta. Olha, professor, eu quero denunciar uma grande quantidade de servidores públicos corruptos, da polícia, do judiciário, do Ministério Público. Eu tenho medo. Vou fazer uma carta anônima e vou endereçar à corregedoria, à ouvidoria, ao Ministério Público, à Delegacia Geral de Polícia, à seccional de tal local, à corregedoria do Judiciário, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público. Pode fazê-lo através de uma carta. Ah, professor, mas eu tenho medo, né? Carta anônima. Eu sempre digo que se vocês pesquisarem
Hoje em dia, no Ministério Público dos Estados-membros e do Ministério Público Federal, você tem lá, no MPF, o DigiDenúncia. Você vai entrar na página, DigiDenúncia, e vai preencher as informações para viabilizar a apuração. E você pode pedir sigilo. Ah, professor, mas para eu poder ingressar lá, eu vou ter que entrar no site da Procuradoria, do MPF, não sei o que e tal. É aquele negócio, né? Não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Ah, eu tenho medo. Então, faz a famosa cartinha escrita. Tira, limpa as digitais, né? Nem quero saber de limpa as digitais, não sei o que, tira uma cópia com luva, coloca numa cartinha e manda. Você tem medo? Então, é aquele negócio. O que o STF e o STJ já disseram? Que a denúncia anônima, ela sozinha, não pode possibilitar uma denúncia ou a condenação de alguém. Mas ela pode ser o início da apuração. E, novamente, se você caguetar, denunciar o crime organizado, aspas, você vai pro saco. Você vai morrer. Você vai ser vítima de homicídio, filho. Eu não posso iludir os alunos. Vocês são meus alunos, meus filhos jurídicos. Vão enganar você? Não, você como no filme, né? Vou conseguir mudar um nome, mudar não sei o quê, vou entrar no sistema de segurança. Não pode ser trouxa, né? Saiba que sua vida vai ficar um inferno. Mas adivinha, tem pessoas que já perderam tudo. Então já perdeu tudo? Eu vou pra treta. E a pessoa se habilita, mesmo sofrendo ameaça de morte, vai até o inferno, porque já perdeu tudo. Perdi tudo, estou com uma doença terminal. Eu vou até o inferno para colocar essas pessoas na cadeia. Beleza. Pode usar o direito de petição? Sim. DigiDenúncia, telefone, comparecimento pessoal e assim por diante. O que eu gostaria que você destacasse no seu material é que o direito de petição na Constituição, artigo 5º, inciso 34, a linha A, pode ser feito através de uma cartinha, de um áudio, comparecimento pessoal, uma ligação telefônica, a carta física, anônima, mas com muitos requisitos para que seja feita a autuação e a investigação. Lá onde eu trabalho, aqui no Ministério Público Federal de São Paulo, as pessoas fazem, inclusive, denúncias por carta. É autuado, porque o nosso processo é eletrônico, né? Então vai ser escaneado, vai ser iniciado um procedimento chamado notícia de fato. A notícia de fato é uma investigação preliminar do Ministério Público. Recentemente, o Supremo disse: o Ministério Público pode investigar? Sim, seguindo os requisitos mínimos de uma investigação similar à criminal. Então, é feita a autuação, é feita a comunicação no órgão de correicional e a própria Justiça Federal. Então, a notícia de fato pode se tornar um processo preparatório ou inquérito civil ou inquérito penal, inquérito policial. Estamos juntos? Mas pode começar por uma denúncia anônima? Pode. Através do exercício de direito de petição? Pode. Bom, professor, já entendi. Direito de petição, artigo 534, linha A, não tem formalismos, não precisa de advogado, levar a conhecimento do Estado que existe uma ilegalidade ou abuso. Por exemplo, você está se insurgindo contra a coleta de lixo do seu bairro. Você pode comparecer pessoalmente à prefeitura ou à subprefeitura, fazer uma ligação telefônica, informar a ouvidoria do município e assim por diante. Estamos juntos? Então, não tem formalismos, não precisa de advogado, iniciar uma apuração porque existe uma ilegalidade ou abuso. Estamos juntos? Beleza. Em concursos públicos, em primeira fase, quase não é requerida essa questão. Quase não é perguntada. Mas pode ser que perguntem numa prova oral de um concurso ou até na segunda fase, numa prova dissertativa. Estamos juntos? Beleza? Bom, vem na 1 aqui comigo, ó. Amado mestre, direito de petição já foi. Qual que é o próximo do seu caderninho? O habeas corpus. Esse aí despenca. Em primeira fase, em concurso, você, colega advogado, operador de direito, você vai impetrar, e não precisa de advogado, hein? Muitos habeas corpus para proteger o seu cliente. Então, professor, habeas corpus não precisa de advogado, não precisa. Agora, na Constituição, onde é que vou encontrar o fundamento para isso? Pega o seu vademecum aí. É o artigo 5º, inciso 68. LXV, 3 pauzinhos. LXV, 3 pauzinhos. O que lá está dito? Calma que eu vou ler para você, filho. Considere-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Vou repetir. Considere-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção
por ilegalidade ou abuso de poder. Este é o inciso 68 do artigo 5º. Vale a pena você checar os artigos que tratam do habeas corpus no Código de Processo Penal. Se não for alterado, do artigo 647 ao 667 do Código de Processo Penal. Porque vira e mexe falam que vão atualizar, vão fazer um novo CPP. Na atualidade, 647 a 667, ou, não sei quando você vai assistir essa aula. Veja que interessante, né? Há 10 anos atrás, eu gravei para a TV Justiça um mini curso de Direitos Humanos. 10 anos depois, estou de volta para gravar um Direito Constitucional. Então, às vezes, os alunos, os comentários nas redes sociais, né? Ô, Erival, assisti sua aula lá, não sei o quê. Você estava com o cabelo mais negro, né, filho? Com 10 anos atrás. Filho. Pensa, 44 para 54 é uma distância muito grande. Percebeu? Mas se você, hoje, né, vai ler o artigo 5º, inciso 68 e CPP 647 a 667, ou, se houver alteração, procurar o respectivo capítulo do habeas corpus. Beleza? Vamos para geral. Fica comigo. Filho, habeas corpus não precisa de advogado. Você vai impetrar o habeas corpus para a autoridade superior àquela que cometeu o abuso. Então pense comigo. Quem mandou prender legalmente? Ah, foi o delegado. Então eu vou impetrar o habeas corpus para o juiz de direito ou para o juiz federal. Pode ser delegado da estadual ou da federal, né? Vai impetrar o habeas corpus para o juiz. Mas quem cometeu o abuso? Ah, foi o juiz. Você vai impetrar para o tribunal e vai subir até o Supremo Tribunal Federal. Até aí, vamos? Então, habeas corpus não precisa de advogado. Antigamente a gente lia nos manuais, né? Ah, pode ser feito até em papel de pão. Papel de pão é coisa de quem era antigo, né? Antigamente você ia na padaria e comprava uma bengala que era enrolada em papel de seda. Aí você colocava a bengala embaixo do braço, 1 litro de leite C ou B e ia para casa. Então você podia fazer um habeas corpus em papel de pão, que o pessoal falava, né? Já vi informações, né? E casos, né? De habeas corpus escrito em papel higiênico. Eita misericórdia, é. E que hoje em dia os processos são eletrônicos, vai ter que escanear esse documento para transformar em eletrônico para fazer a análise posteriormente pelo magistrado. Mas veja que interessante. Qualquer pessoa, sem advogado, inclusive em papel de pão, sim. E o que vai ser denunciado nessa petição? Que existe uma prisão ilegal ou abusiva. Veja que interessante. Resumidamente, o habeas corpus protege o direito de ir e vir. Entenda, locomoção. Protege o direito de ir e vir, locomoção. Você se recorda, estudando na faculdade, ou você que não fez faculdade de direito, pensa comigo, ó. Alguém já está preso ilegalmente ou abusivamente. Vai se impetrar o habeas corpus para colocar a pessoa fora da cadeia. É o famoso habeas corpus repressivo ou liberatório. Eu quero colocar aquela pessoa que está presa ilegalmente, abusivamente, para fora da cadeia. Tranquilo? E o que se pede nesse habeas corpus? Pede-se o alvará de soltura. Quero que ele seja solto, porque ele está preso ilegalmente, abusivamente. Tranquilo? Alguém já está preso ilegalmente, abusivamente, habeas corpus repressivo ou liberatório. Pede-se o alvará de soltura. Bacana. E aquele indivíduo que está sendo ameaçado de ser preso? Ele não foi preso. Está sendo ameaçado de ser preso. Opa! Habeas corpus preventivo, onde se pede o quê? Um salvo-conduto, uma decisão judicial para que aquele indivíduo não seja preso. Questões de concurso, e você já deve ter visto muito isso no dia a dia. Você gosta de jornal, né? Revista? Aparece lá. Foi impetrado um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal porque alguém que está sendo investigado numa CPI da Câmara dos Deputados, numa CPI do Senado, ou numa CPI mista, está sendo investigado. E aquela pessoa já está sendo tratada como investigado. Chamam-na de testemunha. Ah, é testemunha tal. Parou. Então, chamando a pessoa de testemunha, mas já tem busca e apreensão na casa dela, interceptação telefônica, etc. Parou. Isso já é um investigado. Ele contrata o advogado e nem precisaria, que vai impetrar um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Bacana? O Supremo Tribunal Federal vai conceder um salvo-conduto. Já tivemos decisões recentes no seguinte sentido, ó. Ele é obrigado a comparecer, mas não é obrigado a produzir prova contra si. Vai lá, comparece, externa os seus dados pessoais, e
sobre a pergunta que vem incriminá-lo, ele pode dizer, sobre tal tema, eu não vou me manifestar. Eu não vou me manifestar em juízo. Uma CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, formada por parlamentares. Eita, eles não são juízes. Ah, mas eles agem como se fossem juízes, porque o texto da Constituição autoriza. É o artigo 58, parágrafo 3º. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, olhar o artigo 58, parágrafo 3º. Agora é importante. O Supremo Tribunal Federal, diante de um abuso ou possível abuso de uma CPI da Câmara dos Deputados, do Senado ou uma CPI mista, pode expedir uma decisão judicial chamada de salvo-conduto. O senhor é obrigado a comparecer, mas não precisa responder perguntas que possam incriminá-lo. Habeas corpus preventivo, salvo-conduto. E já houve decisões de ministro do Supremo Tribunal Federal recentemente que disse, peraí, você já está sendo tratado como investigado, já tem todos os dados, você não precisa nem comparecer. Não vai lá não. Isso, o Supremo diz que a pessoa não precisaria ir lá. Sim, adivinha por quê? Para ir lá ficar 8, 10, 15 horas sendo achincalhado, se ele não vai responder nenhuma pergunta, teve o ministro Supremo dizendo, não precisa nem ir lá. Decisões do Supremo. Ou vai, comparece, é obrigado a comparecer, mas vai produzir prova contra si, ou nem vai. Mas adivinha? Alguém, normalmente um advogado, fez um habeas corpus muito bem fundamentado e demonstrou por ministro do Supremo. Ele vai ser achincalhado lá porque ele já tem todas as informações. O ministro, então nem vá. Ou, a depender, eu acho que tem alguma coisa aqui que dá margem a eles perguntarem. Vai, comparece, aquilo que foi incriminá-lo, não precisa responder. Estamos juntos? Professor, estamos dizendo o seguinte, que o habeas corpus pode ser, ele é impetrado para a autoridade superior àquela que cometeu o abuso. Beleza. Mas na nossa Constituição existe HC de competência originária do Supremo Tribunal Federal? Sim. Por exemplo, quando as pessoas estão cometendo um abuso, por exemplo, uma CPI da Câmara, do Senado, ou uma CPI mista. CPI da Câmara dos Deputados, do Senado, uma CPI mista. Beleza? Sempre importante, né? Com relação ao Supremo Tribunal Federal, olhar o artigo 102, inciso 1º, e buscar a respectiva linha. Quer ver? Por exemplo, vou no artigo 102, que é a competência do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102. Vou lá no inciso 1º. Bacana. Processar originalmente compete ao Supremo Tribunal Federal, a guarda da Constituição, né? E processar e julgar originalmente. Daí, se eu vou descendo, na linha D de dado aparece assim, ó. O habeas corpus, sendo paciente, qualquer das pessoas relacionadas nas alíneas anteriores, o mandato de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Olha a parte inicial. O habeas corpus sendo paciente, quem sofreu a violência, qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores. As alíneas A, B e C. Se eu for um pouquinho mais abaixo, aparece na alínea I o habeas corpus quando o coator for tribunal superior ou quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionários cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal ou se tratar de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Então, alíneas D de dado, a linha I de inteligente. Beleza? Professor, bacana. Lembra que eu falei para vocês? Você pode olhar isso, inclusive, na CF, comentada pelo STF, para ver o que o próprio Supremo já julgou em relação ao habeas corpus. Belezinha? Tranquilo? Coator é quem está prendendo legalmente. Paciente é quem está sofrendo agressão. Beleza? Bom, nesta toada já vimos direito de petição, artigo 534, linha A, e minimamente, de modo bem rápido, o habeas corpus, artigo 5º, inciso 68 da Constituição. Minha sugestão para você olhar também o Código de Processo Penal, no tópico habeas corpus, 647 a 667. Estamos juntos? Beleza. Direito de petição não tem formalismos, não precisa de advogado. Habeas corpus não tem formalismos e também não precisa de advogado. Estamos juntos? Beleza, vamos dar um aqui comigo. Ó, filho, vamos pensar no terceiro remédio. Para facilitar o desenvolvimento dos demais, eu vou pensar no habeas data.
Artigo 5º, inciso 72 da Constituição. LXX, dois pauzinhos. LXX, dois pauzinhos do artigo 5º da Constituição. Então vamos lá, no habeas data. Diz assim: considerar-se-á habeas data, a linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. É a linha A. A linha B, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial ou administrativo. Artigo 5º, inciso 72, as linhas A e B. Se você for pesquisar, a lei que regulamentou a habeas data é a lei número 9.507, de 10 de novembro de 1997. Lei 9.507 de 1997, a lei do habeas data. Pensa comigo aqui na aberta, filho. O habeas data, de modo resumido, serve para quê? Para você ter acesso e retificar dados do impetrante que estão num órgão público ou de caráter público. Ter acesso e corrigir dados ou informações do impetrante que estão num órgão público ou de caráter público. Importante, precisa de advogado. Meu caro, daqui para adiante vai precisar de advogado? Daqui para adiante vai. Então o habeas data precisa? O habeas data precisa de advogado. Até aí fomos? Então pense comigo. Ter acesso, se você não teve, corrigir, retificar, entenda corrigir. Informações de quem? Do impetrante. Que estão onde? Em um órgão público ou de caráter público. Quando eu falo de um órgão público, pode ser da administração pública direta, indireta, órgão público. Ou de caráter público, pode ser uma entidade privada que detém informações de caráter público. Estamos juntos? Bom, me dá um exemplo, professor. Chegou em casa um documento da Receita Federal. Como quem não deve não tem, eu não estou nem um pouco preocupado. Tudo que eu ganho está declarado no imposto de renda. Aliás, todo ano, quando soma lá, livro, curso, procuradoria, eu pago o imposto. Eu tenho a DARF, né? Eu pago a DARF. E pago, muitas vezes, à vista para ajudar o governo a ter mais dinheiro para ajudar as outras pessoas. Se eu tenho lá, tira da poupança e paga para ajudar as pessoas aí. Assim, tem essa benção de poder ter uma renda que autoriza a cobrarem de mim imposto. Então paga, segue o jogo. O dinheiro que vai para o imposto vai ajudar pessoas, às vezes, que não tem a mesma condição da gente. Bom, professor, chegou um documento da Receita Federal na minha casa, tá lá. Nome, Erivaldo da Silva Oliveira, tem tudo certo. Data de nascimento, 13 de outubro, tá errado. Eu nasci no dia 31 de outubro de 1969, lá na Santa Casa, Santo Amaro, aqui em São Paulo, né? É 31 de outubro, o dia das bruxas, olha que sorte, hein? Pensa se você não é zoado quando é criança, ou quando você cresce. Ó, dia das bruxas chegando, dia de rival, né? Aí você ri, paciência, né? Ema, cada um com seus problemas, né? O que eu tô falando pra vocês. Não é 13 de outubro, é 31. Um erro na troca de 13 para 31. Minha data de nascimento é 31 de outubro. Tá 13 de outubro. Isso pode acarretar danos gigantescos em relação à minha pessoa e à Receita Federal. Imagine se algum ano conseguir ter restituição. Tá errado a data? Tá errado. Vão bloquear, não vão me restituir. Eu estou preenchendo um documento na esfera federal. Está errada aquela data? É para emitir passaporte ou coisa do tipo? Não vão emitir. Um número errado no seu RG, no seu CPF, na sua data de nascimento, no nome da sua mãe, do seu pai, é um nome, uma letra errada. Ao invés de Erival, está escrito Ernival. Com a devida vênia, não é um nome bonito. E ainda fica mais diferente ainda, misericórdia, com todo respeito aos Erivais e os Ernivais que existam por aí. Não é nome de rei, né? William, Arthur, né? César, não. É Erival, filho. Um abraço para os Erivais do país, do mundo inteiro. Errou uma letra ou um número. Isso vai te causar problema. Importante. O habeas data, ele serve para corrigir? Sim. Para ter acesso, se você não teve, ou para corrigir a informação que está errada. Mas é importante, né? Eu preciso mostrar para o juiz que eu pedi primeiro administrativamente aquelas informações. Eu preciso demonstrar para o juiz que primeiro eu pedi administrativamente a correção daquelas informações. Tem a ver com o interesse de agir, né, filho?
tem a ver com o interesse de agir. Estamos juntos? Então, deixa eu ver se eu entendi. Ter acesso e ou retificar dados e informações do impetrante que estão no órgão público ou de caráter público. Precisa demonstrar para o juiz que primeiro pediu administrativamente. Neste meu exemplo, as informações Receita Federal, na Justiça Federal. Eu vou mostrar para o juiz federal que primeiro eu fiz o protocolo, eu pedi administrativamente a correção. Não foi feito ou foi negado, mas eu pedi administrativamente as informações. Tranquilo? Beleza? Então, demonstrei meu interesse de agir, que eu pedi administrativamente. E o magistrado vai mandar a Receita corrigir minhas informações. Tranquilo? Então, primeiro pedi administrativamente que você solicitou ao órgão público, demonstrou ao órgão público administrativamente para corrigir os dados. Para mostrar para o juiz que primeiro eu pedi administrativamente. E agora, juiz, manda os caras corrigirem lá por misericórdia, né? Até aí foi? Beleza? Tranquilo. Já foi. Direito de petição, habeas corpus, habeas data. Um remédio campeoníssimo de prova de concurso é o mandado de segurança. Nós temos o MS individual e o MS coletivo. Vamos aqui não, vem aqui comigo, ó. Artigo 5º, inciso 69. Considere-se a mandado de segurança para proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Esse é o MS individual. Considere-se a mandado de segurança para proteger o quê? Direito líquido e certo. Pense comigo. Quando você fala direito líquido e certo, é aquele que se comprova com o texto da Constituição, com o texto da lei, com documentos. Ele é demonstrado de per si, ele sozinho já existe. Muito comum em concursos públicos, direito à educação, direito à saúde, direito de certidão, direito de religião, beleza? Bom, professor, tem um direito previsto na Constituição, na lei, que pode se comprovar materialmente com documentos. Direito líquido e certo. Não é caso de habeas corpus nem de habeas data. Então, por exclusão, afastei o habeas corpus, direito de ir e vir. Afastei o habeas data, ter acesso e corrigir informações. Agora, é importante não errar em concurso, hein? O direito de certidão é previsto na Constituição. O direito de certidão é previsto na Constituição. Se o órgão público negou, está negando o direito líquido e certo. Impetração de habeas corpus para ter a certidão. Estamos juntos? Ah, mas se for para corrigir, pedir administrativamente não foi corrigido. Se for para corrigir, é o habeas data. Para ter a certidão, mandado de segurança, direito líquido e certo. Ter certidão, direito previsto no artigo 5º da nossa Constituição. Chega comigo. Direito líquido e certo, não é caso de habeas corpus nem habeas data. Importante. Quem cometeu abuso? Uma autoridade pública ou a agente de pessoa jurídica investida em tal autoridade. Esse é o MS individual. Mas fica aqui comigo. E o MS coletivo? Artigo 5º, inciso 70, diz assim o texto da Constituição. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, a linha A, partido político com representação no Congresso Nacional. A linha B, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída ou em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa entre seus membros ou associados. A linha A, partido político com representação no Congresso Nacional. Basta que o partido tenha ou um deputado federal ou um senador no ato da impetração. A linha B, organização sindical, sindicato, entidade de classe ou associação, e essa associação tem que ser constituída há pelo menos um ano na defesa de seus interesses de seus membros ou associados. Esse prazo pode ser dispensado tendo em vista a relevância do direito a ser tutelado. Lembra que eu falei para vocês? O MS individual, artigo 5º, 69. O MS coletivo, artigo 5º, 70, linhas A e B. Diferença dos dois. O MS coletivo é corporativo. Vai proteger quem é daquele partido ou quem é daquele sindicato ou daquela associação. Estamos juntos? Importante, tem uma lei sobre o tema? Lei 12.016 de 2009. Pesquisar a Lei 12.016 de 2009. Beleza? Vamos para geral, pense comigo. Filho, a dica importante, olhar na CF comentada pelo STF, que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu em relação ao MS individual e ao MS coletivo. Estamos juntos? Eu já entendi. Então, olhar,
lá na CF, comentário tem de graça na internet. O que o Supremo já decidiu com relação aos dois. E você vai encontrar várias súmulas do STF, do STJ em relação ao tema mandado de segurança. Estamos juntos? Direito líquido e certo, não é caso de habeas corpus nem de habeas data, quem cometeu abuso, uma autoridade pública ou alguém investido em tal autoridade. E o importante, você não pode esquecer, tem que olhar a lei 2016, 2009, o prazo decadencial. Tem um prazo decadencial de 120 dias do conhecimento da lesão. Prazo decadencial de 120 dias do conhecimento da lesão. E você pode perguntar, mas para que eu vou impetrar? Só olhar, né? Se é uma autoridade estadual, municipal, para o juiz de direito da comarca, por exemplo. Se é uma autoridade federal, para o juiz federal, da seção judiciária D. Estamos juntos? Belezinha? Então já captei. Você vai impetrar, remédio constitucional, o verbo é impetrar, né? Você vai impetrar o mandado de segurança para aquele foro que tem competência para julgar aquele seu caso concreto. Amado mestre, tem mandado de segurança de competência originária do STF? Sim. Olhar o artigo 102, inciso 1º, procurar a respectiva alínea, como eu já falei. Inclusive, você guardou? Artigo 102, inciso 1º, a linha D de dado. Lá fala do mandado de segurança. Ah, tá, beleza. Então, tem MS também de competência para o STJ? Sim. Olhar o artigo 105 e, inciso 1º, procurar a respectiva alínea. Bom, professor, mandado de segurança, direito líquido e certo, não é caso de habeas corpus nem de habeas data, quem cometeu abuso, uma autoridade pública ou alguém investido em tal autoridade. Qual o prazo decadencial? 120 dias do conhecimento da lesão. Porque senão não serve de uma prova de concurso, ou você conversando com o seu cliente. Bom, já passou do prazo de 120 dias. Não vai dar para impetrar MS. Ah, você pode entrar com uma ação de rito ordinário. Lembra? Ação de rito comum com tutela de urgência. Ação de rito ordinário com tutela de urgência. Uma ação normal. Mas pensa comigo. Se está dentro de 120 dias, tem a possibilidade de impetrar o MS que é mais rápido. É muito comum lá no MS, aparecer lá no MPF, o juiz federal, no caso do MPF, né, pergunta, e aí, MPF, dá um parecer nesse MS aqui que mexe com incapaz, criança, adolescente, idoso, pessoa portadora de deficiência, pessoa incapaz. Diga aí, MPF, esse parecer é favorável ou não? Muito comum, todo dia eu mexo com isso. Abro a caixa lá do Sistema Único do MPF, ou no PJE, que às vezes está com problema no Sistema Único. Vamos olhar. Mandou para nós, está no nosso gabinete aqui. Vamos ver como é que funciona. Estagiário junto comigo, o assessor também, o secretário e secretária, vamos deixar pronto para conversar com o procurador, para ver o que ele vai querer fazer. Vai se manifestar no mérito ou não, e assim por diante. Mandado de segurança. Diga, MP. Como também diga, MP, no habeas data. Tranquilo? Diga, Ministério Público. Opa, diga, Ministério Público também nesse habeas corpus. Ministério Público com custos legis, como fiscal da lei. Beleza? Estamos juntos? Tá. Professor, mandado de segurança pode ser individual ou coletivo, é isso aí? Sim, para fins de prova. O MS coletivo é corporativo, protege certo grupo de pessoas. Questão comum de prova, hein? O MS coletivo impetrado por partido político com representação no Congresso, basta, no ato da impetração, ter ou um deputado federal ou um senador no ato da impetração. Ter ou um deputado federal ou um senador no ato da impetração. Beleza? Caminhamos? Então, recapitulando. Direito de petição, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo. Podemos caminhar? Vem aqui comigo aqui. Na sequência, quero cuidar com vocês do mandado de injunção. Eita! Tem aparecido bastante em prova. Eu vou até mostrar por que tem aparecido bastante em prova. Mas vamos aqui. Olhar a letra da lei. Na Constituição, artigo 571, LXX, pauzinho. Artigo 571, diz assim, ó. Considera-se a mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Deu certo? Considera-se a mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora de direito à liberdade constitucional. Vem aqui comigo na 2, aqui aberto. Pense comigo. Eu tenho um direito previsto na Constituição que não foi regulamentado. Eu posso contratar um advogado que vai impetrar um MI? Sim. Aonde? Aí pensa comigo. Se é um direito previsto na Constituição Federal
Quem está omisso? Quem está omisso é o Congresso Nacional. Eu posso impetrar um MI no Supremo Tribunal Federal para buscar o exercício do direito? Sim, porque aqui é o exercício do direito, hein? Tem o direito previsto na Constituição que não foi regulamentado. Isso também é sinônimo de uma inconstitucionalidade por omissão. Vou repetir. Tem um direito previsto na Constituição que não foi regulamentado. Isso é sinônimo de uma inconstitucionalidade por omissão. Entenda, uma norma constitucional de eficácia limitada, não regulamentada. Vê se você lembra. Com relação à eficácia das normas constitucionais, tem eficácia plena, não depende de regulamentação. Brasília é a capital federal, não depende de regulamentação. Norma constitucional de eficácia contida, não depende de regulamentação, mas a Constituição diz que o Congresso pode reduzir o acesso. Eficácia contida, lembra? Artigo 5º, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O Supremo Tribunal Federal disse que esse inciso é de eficácia contida. Pode ter uma lei para restringir o acesso a uma profissão, eficácia contida. E tem a norma de eficácia limitada. É aquela norma que depende de regulamentação. Já ouviu falar? Imposto sobre grandes fortunas está previsto na Constituição, mas depende da edição de uma lei complementar para regulamentar o tópico. Automação, artigo 7º, inciso 27. Proteção da automação na forma da lei. O que é automação? Não trocar pessoas por máquinas. Depende do Congresso aprovar uma lei federal para... Não pode trocar pessoa por máquina. Ah, é? Isso. De modo bem simples e objetivo. E eu tenho um direito ou uma liberdade previsto na Constituição. Depende de uma lei a ser aprovada pelo Congresso. Ele não o fez. Isso é uma inconstitucionalidade por omissão. Qualquer pessoa, MI individual. Sindicato, associação pode impetrar um MI coletivo. E aqui é importante, hein? Mandado de injunção é o artigo 5º, inciso 71. Beleza? Tem uma lei que regulamentou o MI. É a Lei 13.300 de 2016. Mandado de injunção, artigo 5º, inciso 71. Olhar o que o Supremo já decidiu na CF comentada. Fechando o estudo, Lei 13.300 de 2016. Na lei está regulamentado o MI individual e o MI coletivo. Na lei está regulamentado o mandado de injunção individual, mandado de injunção coletivo. Estamos juntos? MI coletivo. Você está advogando para um sindicato, para uma associação. Eles querem buscar a proteção dos seus associados, dos seus sindicalizados. Pessoal, de modo bem simples, vem aqui na aula comigo. Ó. Falei do Supremo Tribunal Federal. Né? Você vai no artigo 102, sem preguiça. Vai no artigo 102, inciso 1º, artigo 102, inciso 1º, vai olhar a letra Q de queijo, de quero, de Quebec. Diz assim, cabe ao Supremo de modo originário, hein? Julgar quem? O mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma das casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal. MI para o Supremo Tribunal Federal, porque quem está omisso é o Congresso Nacional. Artigo 102, primeira linha Q de queijo. E a lei que regulamentou? Lei 13.300 de 2016. Vem aqui comigo. Filho, você está advogando para um cobrador de ônibus que não quer ser trocado por uma catraca eletrônica. Cobrador de ônibus, catraca eletrônica. Você está advogando para um porteiro de prédio que não quer ser trocado por um porteiro eletrônico. Esse é o enunciado da prova. Você vai impetrar um mandado de injunção no Supremo Tribunal Federal para que essas pessoas não sejam trocadas por máquinas. Artigo 7º, inciso 27 da nossa Constituição Federal. Beleza? Para buscar o exercício para essa pessoa. Professor, e se eu estiver advogando para o sindicato da associação, associação dos cobradores de ônibus ou dos porteiros? MI coletivo. Estamos juntos? Tanto faz MI individual ou coletivo é no Supremo Tribunal Federal. Qualquer pegadinha de prova de concurso. Presta atenção. Se você estiver advogando ou o autor é alguém do artigo 103 da Constituição, parou?
pego o vademécum, vão no artigo 103 da Constituição. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Quem? Presidente da República, quem pode, né? Presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, mesa de Assembleia Legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado ou Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, Confederação Sindical e Unidade de Classe de âmbito nacional. São 9 incisos. Então, se o autor é uma dessas pessoas e o que se busca é a regulamentação daquele direito, daquele tributo, daquele instituto para todo mundo, não é MI. É uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. É uma ADI por omissão. Capite? Deu certo? Mandado de injunção para buscar o exercício para aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas. Se o autor é alguém do artigo 103 e é para beneficiar todo mundo, é uma ADI por omissão. Estamos juntos? Bom, professor, mandado de injunção, existe o direito previsto na Constituição que não foi regulamentado. Eu quero buscar o exercício do direito. E importante para fim de prova de concurso, hein? MI não tem liminar. O Supremo não admite liminar. Por quê? É o Supremo que decidiu, porque não tem. A justificativa é que o processo já é no Supremo, já é muito rápido, não precisa de liminar. Tranquilo? Antigamente, o Supremo dava ciência da omissão do Congresso. Hoje em dia, já de bastante tempo, inclusive, o MI tem efeito concreto. O mandado de injunção resolve a treta. Ele consegue realizar, buscar o exercício. O MI tem efeito concreto. E veja que interessante. Foi impetrado o MI, como também a ADI por omissão, para buscar a regulamentação da criminalização da transfobia e homofobia. Julgamento de MI e de ADI por omissão. ADO. Efeito concreto. Regulamentou a homofobia e a transfobia. Eu entendo que isso é inconstitucional. Não interessa o que você entende. O Supremo fez. E o fez por quê? Porque foi acionado. O Supremo ele não age de ofício. Alguém ingressou com uma ação, o Supremo é obrigado a dar uma decisão. Ou para A ou para B. É como já foi dito várias vezes, né? Não vai conseguir agradar todo mundo, filho. Então, paciência. Mas se for acionado, tem que julgar. Ele pode mudar o entendimento? Até pode. De acordo com a sua composição, como já o fez, né? Em relação à prisão em segunda instância e assim por diante. Neste momento, mandado de injunção, artigo 5º, inciso 71, Lei 13.300 de 2016. Bacana? Avanço, então, já vimos, ó. Direito de petição, habeas corpus, habeas data, unidade de segurança individual, coletivo, unidade de injunção individual, coletivo. Seguindo o artigo 5º da nossa Constituição, eu vou lá no artigo 5º, inciso 73. Quero comentar com vocês agora a ação popular. Artigo 5º, inciso 73. A ação popular. Diz assim, ó. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e doloros da sucumbência. Deixa eu entender. Qualquer cidadão vai ter que contratar um advogado que vai impetrar uma ação popular para proteger o patrimônio público, histórico, cultural, o meio ambiente e a moralidade administrativa? Sim. Sobre o tema, vale a pena você pesquisar a lei. A Lei 4717 de 1965. Lei 4717 de 1965. É a lei que regulamentou a ação popular. Importante. A ação popular, o cidadão vai contratar um advogado que vai impetrar a ação popular. Até aí, beleza? Olhar decisões do STF com relação ao artigo 5º, 73. Lembra? Vai no Google, CF comentada pelo STF. E vai olhar o que o Supremo já decidiu com relação à ação popular. Estamos juntos? Bacaninha? Cidadão é o eleitor. Ele vai ter que comprovar, tem que juntar o título de eleitor e o comprovante de votação nas eleições recentes. Estamos juntos? Cuidado. A ação popular não tem foro de prerrogativa de função. A ação popular não tem foro de prerrogativa de função. Então, onde é impetrada a ação popular? Na primeira instância. E qual que é a dica? Aí pensa comigo. Se a verba é estadual ou municipal, na justiça estadual.
Então, pensa no endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Espacinho Vara Civil da comarca D. Ou se existir ali, Vara da Fazenda Pública. Se for federal, excelentíssimo senhor doutor juiz federal da Espacinho Vara Civil da seção ou subseção judiciária D. Estamos juntos? Bacaninha? É o que se costuma se exigir nos concursos públicos que tem petições para vocês fazerem, como é na prova da OAB, muito comum, né? Pedirem para fazer um remédio constitucional na segunda fase de direito constitucional, ou direito administrativo, né? Pensa deu certo. Você está me dizendo que a ação popular protegeu o patrimônio público, história cultural, o meio ambiente e a moralidade administrativa? Sim. Existe uma obra superfaturada. Tem uma licitação aberta. E o cidadão, que é o eleitor, contrata vocês porque ele não quer que seja contratada essa obra superfaturada. Pode pedir uma liminar em uma ação popular? Sim, pode pedir uma liminar em uma ação popular. Beleza? Essa liminar na ação popular para suspender a licitação, pode ser? Sim. Para que não seja comprado aquele produto, que está um valor muito alto? Sim. Na ação popular, não tem foro de prerrogativa de função na primeira instância. Tivemos alguns casos recentes de ação popular para impedir a posse de ministro de Estado, de secretário de Estado. E na primeira instância, sim, verba federal, Justiça Federal. Verba estadual municipal, na Justiça Estadual. E veja que interessante. Quando você está analisando uma prova, num concurso público, aparece lá: foi impetrada ação popular na Justiça Federal. A obra tem Receita Federal. Beleza? Foi impetrada ação popular na Justiça Estadual. A verba é verba estadual municipal. Agora é importante, não se esqueça. Se o autor impetrou a ação popular e está de boa fé, não paga nada. De boa fé, não paga nada. Estamos juntos? Como assim não paga nada? Não vai pagar as custas, a movimentação do processo, nem o ônus da sucumbência, o que foi gasto com o advogado da outra parte. Não vai pagar isso, de boa fé. Então, muitas vezes em um concurso, ou numa prova, numa entrevista, a ação popular foi proposta 7 vezes, 10 vezes, 1000 vezes. Todo mundo de boa fé. Pode arquivar? Pode arquivar. Pode propor novamente? Sim, de boa fé. Não vai ter custas nem ônus da sucumbência. Mas se aparecer na prova que aquela ação popular foi proposta de má fé, na primeira vez, vai ser jogado em procedente ação e vai pagar as custas e ônus da sucumbência, hein? Beleza? A ação popular, então, artigo 573 da Constituição e a Lei 471765. Para fechar os remédios, vem na onda aqui comigo. Volto a falar com vocês da famosa ação civil pública. Na Constituição, a ação civil pública está no artigo 129, inciso 3º. Artigo 129, inciso 3º. Diz assim: são funções institucionais do Ministério Público, inciso 3º, promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Importante. Esta ação civil pública da Constituição foi regulamentada pela Lei 7347 de 1985. Lei 7.347 de 1985. Lei 7347 de 85. Importante. Olhando a lei, especialmente o artigo 5º, você tem as autoridades que podem impetrar uma ação civil pública. Ministério Público, Defensoria Pública, associações, União, Estados DF. Existem vários autores que podem impetrar a ação civil pública. Olha o artigo 5º, ok? Bom, professor, mas na Constituição fala do Ministério Público, eu sei. Mas estou dizendo para você, pode ser a Defensoria Pública, autarquias, fundações, etc. Outras autoridades podem impetrar a ação civil pública. Olhar o artigo 5º da Lei 7347 de 85. Beleza? Pense comigo, ó. Filho, ação civil pública. É muito comum em concurso perguntarem da ação civil pública e o controle de constitucionalidade. Ação civil pública e o controle de constitucionalidade só no caso concreto, eficácia entre as partes. De modo que a ação civil pública não pode ser utilizada no lugar de uma ADI, de uma ação direta de inconstitucionalidade. Professor, dá um exemplo aí. Pensa, você está advogando para uma associação de moradores de uma praia, de uma cidade litorânea,
que tem praia, óbvio, né? E o emissário submarino de esgoto está soltando esgoto perto da praia. Está prejudicando a saúde das pessoas que ali vão se divertir. Está prejudicando os pescadores, o peixe. Um monte de gente está sendo prejudicado, meio ambiente está sendo prejudicado. Essa ação civil pública é proposta em impetrar no local do dano, lá na cidade X, lá. Tranquilo? Importante. A ação civil pública e controle de constitucionalidade só no caso concreto. Entenda, eficácia entre as partes. Estamos juntos? Bom, professor, eu chego, vamos seguir sua dica. Eu vou olhar lá na CF, comentada pelo STF, o que o Supremo já decidiu com relação à ação civil pública. Pode ser? Óbvio que sim. E você vai ampliar o conhecimento com isso. Bom, do que você falou até agora, direito de petição, artigo 5º, inciso 34, linha A. Artigo 5º, inciso 34, a linha A. Para fechar essas nossas dicas, se você puder olhar, querendo para complementar os estudos, veja na CF comentada o que o Supremo decidiu com relação ao direito de petição. Não tem formalismos, não precisa de advogado. Informar o Estado que existe uma ilegalidade ou abuso. Bacana. Habeas corpus, artigo 5º, inciso 68 da Constituição. Para ajudar você nessa caminhada, eu gostaria que você, querendo, olhasse algumas súmulas do STF com relação a habeas corpus, né? Então, você poderia olhar, se você quisesse, as súmulas do STF 395, 431, 692, 693, 694. Súmulas do STF em relação a habeas corpus. 692, pelo menos, 692, 693, 694, 695. Da súmula 692 a 695 do STF. Beleza? Habeas corpus. Com relação ao habeas data, o habeas data é uma ação personalíssima, né? Cabe ao impetrante acionar o judiciário para ter informações dele que estão no órgão público ou de caráter público. Agora, é importante, né? O CAD, cônjuge, ascendente e descendente, o irmão, pode impetrar o habeas data em nome do impetrante se ele estiver incapacitado ou ausente. Sim, querendo pode pesquisar o habeas data número 148 no STJ, HD 148 no STJ. Beleza? Sobre o tema. Tranquilinho? Beleza? Joia. Então, habeas data, podem pesquisar, né? Tem o habeas data de uma senhora chamada Olga Serra, que queria informações do marido que tinham sido negadas pelo ministro da Defesa, né? Bom, professor, habeas data eu vou pesquisar sobre o tema. O mandado de injunção tem o direito previsto na Constituição que não foi regulamentado. Olhar artigo 571 e Lei 3.300 de 2016. O mandado de injunção é para buscar o exercício do direito. Tem o MI individual e o MI coletivo. O mandado de segurança pode ser individual ou coletivo. Artigo 5º, inciso 69 e inciso 70. 69, MS individual, 70, o MS coletivo. Com relação ao MS, uma informação importante com relação a essa parte final, por favor, pelo menos tomem cuidado com as súmulas do STF 624, 625, 626, pelo menos, tá? 624, 625, 626, muita incidência em prova, ok? Com relação à ação popular, artigo 573, não tem foro e prerrogativa de função na primeira instância. Para fechar, ação civil pública e controle só no caso concreto, se você puder pesquisar sobre o tema, a súmula do STF 643 do STF com relação ao tópico ação civil pública. Espero que tenha aproveitado, manter o ritmo de estudo, assistam as aulas mais de uma vez. Nós vamos encerrar agora, porque nós vamos daqui a pouquinho resolver com vocês o quiz ou as perguntas para a gente poder fechar o nosso encontro de hoje. Muito bem, questão número 1. Mandado de segurança coletivo não pode ser impetrado por, presta atenção na pergunta, não pode ser impetrado por organização sindical, partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe de âmbito nacional ou associações paramilitares. Letra A, organização sindical. Letra B, partido político com representação no Congresso. Letra C, entidade de classe de âmbito nacional. Ou letra D, não pode, né? Associações paramilitares. Pense comigo. Filho, é a letra D, né, cara? Guerreiro, guerreira, a alternativa correta é a letra D de dado. Por que letra D de dado? Porque não pode a associação paramilitar impetrar mandado de segurança coletivo. Tem que olhar o artigo 570, linhas A e B, pelo menos. Beleza? Vamos para a questão número 2?
Diretor de sociedade de economia mista da qual o município participa. Pratica ato lesivo ao patrimônio da empresa. A anulação do ato pode ser pleiteada. Então, lá, letra A. Em ação popular proposta por qualquer pessoa residente no país. Letra B. Em ação popular proposta por qualquer cidadão. Olha aí, cidadão, hein? Letra C. Apenas pelos que forem prejudicados pelo ato. Letra D. Em mandado de segurança impetrado por qualquer pessoa residente no município. Meus caros, qual é a correta aí? É a letra B, filho. Pensa comigo aqui, filho. A ação popular, letra B, ela é impetrada por qualquer cidadão. Cidadão tem que ser o quê? Eleitor. O texto da Constituição, artigo 573, fala cidadão. Então não é qualquer pessoa, não é qualquer morador, não é qualquer residente. É qualquer cidadão. Letra B é a correta. Valeu? Vamos para a próxima. A autoridade administrativa recusa-se ilegalmente a fornecer certidão de tempo de serviço requerida por funcionário público, que dela necessita para pedir a sua aposentadoria. É o direito de certidão que foi negado, hein? É cabível nesse caso, letra A, mandado de injunção, letra B, habeas data, letra C, mandado de segurança, letra D, ação civil pública. Filho, vem comigo. A correta é a letra C de campeão, filho. O direito de certidão é um direito líquido e certo. Negado, autoriza a impetração de um mandado de segurança. Artigo 569. Valeu? Muito bem, então encerramos mais um encontro do Saber Direito da TV Justiça. Vimos os remédios constitucionais. Se você tiver interesse para aumentar a sua linha de argumentação, inclusive ver a parte teórica e os modelos dos remédios constitucionais, você pode, querendo, olha aqui, ó. Prática Jurídica Constitucional, 14ª edição, editora Ridel. E para aumentar também a pesquisa em relação a direitos humanos, o Manual de Direitos Humanos para fim de concurso, tá bom? Da editora Saraiva. Esse aqui já está esgotado, faz algum tempo, precisa atualizar, mas não tenho tempo, não tenho paciência. Mas eu espero que você tenha aproveitado. Vamos encerrar então? Espero que tenha aproveitado, assista a aula mais uma vez. Fique com Deus, nos em drogas, até a próxima. Tchau. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.